como você analisa uma ação antes de decidir comprá-la? A verdade é a seguinte, na maior parte das vezes nós queremos de mão beijada o nome da ação que mais vai se valorizar nos próximos meses. Vemos inúmeros vídeos e diversos posts nas redes sociais na esperança de alguém nos informar quais são as melhores ações com o maior potencial de crescimento para os próximos meses. Mas será que estamos tomando a melhor decisão terceirizando um trabalho que deveria ser feito por nós mesmos? Será que realmente devemos confiar nessas recomendações de compra? Até porque, se der alguma coisa errada com as ações de alguma empresa na qual investimos nosso dinheiro simplesmente porque seguimos o conselho de alguém ou vimos que alguém investiu nessas empresas, não temos como transferir a culpa a essas pessoas. Isso porque transferir a culpa não fará com que você recupere o prejuízo. E eu digo mais, a culpa na verdade é nossa, por não fazermos o dever de casa antes de decidir investir o nosso dinheirinho suado. Então, no conteúdo de hoje, eu vou te mostrar como escolher uma ação através da análise de indicadores. Para ser mais preciso, vou falar sobre os 3 principais indicadores de valuation: o preço sobre o lucro, o preço sobre o valor patrimonial e o EV sobre o EBITDA. Então não sai daí, já deixa o like para ajudar o Samuca. Cada like é muito importante para mim, porque o YouTube entende que o conteúdo é bom, então ele acaba enviando para mais pessoas. Valeu? Se você não for inscrito, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, porque eu vou disponibilizar diversos conteúdos sobre como analisar uma empresa através de seus indicadores, com o objetivo de fazer com que você tenha condições e conhecimento necessário para fazer as melhores escolhas e montar a sua própria carteira de investimentos sem depender da recomendação de ninguém. Então, bora lá! O que são indicadores financeiros? Eles nada mais são do que as medidas, as métricas que revelam a situação financeira de uma empresa com base em seus resultados contábeis. É através deles que o investidor tem condições de saber se uma empresa é lucrativa ou não lucrativa, se tem alta margem de lucro, se a empresa está muito ou pouco endividada, entre outras inúmeras informações que você, como investidor, tem o dever de saber antes de investir o seu dinheiro. Quando você resolve comprar alguma ação de alguma empresa, a primeira informação que você tem de cara quando abre o home broker da sua corretora ou qualquer site como Status Invest ou Trademap, enfim, é o preço que aquela ação está sendo negociada naquele momento. Mas o problema é o seguinte: o preço de negociação não nos diz absolutamente nada do que está acontecendo com aquela empresa em suas operações. Você não consegue saber se o preço de negociação está caro ou barato, se a empresa está gerando receita, se a empresa está endividada, se a empresa tem uma boa taxa de crescimento, enfim. Preço de ação não revela nenhuma informação que o investidor precisa para poder tomar a decisão e ter certeza de que aquela empresa é realmente a melhor escolha. E a primeira coisa que o investidor precisa saber é que os indicadores financeiros devem ser analisados entre empresas do mesmo setor. Se você pretende comprar ações de um banco, você precisa analisar, ou seja, comparar os indicadores do setor bancário. Se você comparar indicadores, por exemplo, da Ambev com os de um Banco Itaú, por exemplo, seria o mesmo que você estar comparando os preços de uma dúzia de banana com os preços de uma dúzia de limão. São coisas totalmente diferentes. Apenas como exemplo, vamos abrir o site do Status Invest, digitar o código do Banco Itaú, clicar em comparar, compare ações. O próprio site já me dá algumas sugestões de empresas que podem ser comparadas com o Banco Itaú, mas eu posso sim vir aqui e adicionar as empresas que eu desejar. Vamos adicionar o Banco Santander e o Bradesco. Clicar em comparar e olha só que bacana, o próprio site ranqueia qual a melhor empresa entre essas 3 com base em seus indicadores. Então, se fazer contas é algo que te preocupa, fica tranquilo que existem inúmeros sites e plataformas que fazem isso por você de forma gratuita e rápida. Mas você precisa pelo menos entender o que significa cada indicador. Se quanto maior melhor, se quanto menor melhor, enfim, saber interpretá-lo para poder tirar as melhores conclusões possíveis.
Beleza? E você vai perceber também que analisar um indicador de forma isolada também não te traz grandes informações. Você precisa analisar o indicador juntamente com outros indicadores. E o primeiro indicador é o preço sobre o lucro. O preço sobre o lucro é um indicador que compara o preço da ação com o lucro por ação. Digamos que uma empresa esteja sendo negociada a um preço de R$10 por ação e tenha um lucro por ação de R$1. Então, se dividirmos o preço, que é 10, pelo lucro, que é 1, chegamos ao valor de 10 vezes o preço sobre o lucro dessa empresa. Significa dizer que quem comprar as ações dessa empresa está disposta a pagar por cada lucro dessa empresa o valor de R$10. Mas Samuel, como eu vou saber se R$10 é bom ou ruim? Se tá caro ou se tá barato? É aí que entra a primeira maneira de avaliar esse indicador, que é analisando o histórico desse indicador na própria empresa, que através dessa análise do histórico você saberá qual o valor médio que essa empresa teve nos seus últimos anos. Vamos usar a Ambev como exemplo. Basta ir no site do Status Invest, clicar na lupinha, digitar o código da empresa que você deseja analisar, que no nosso exemplo é a Ambev, ir lá nos indicadores da Ambev, procurar pelo preço sobre o lucro, clicar nesse quadradinho com esse símbolo do gráfico e pronto. Então você pode perceber que a média do preço sobre o lucro da Ambev é 23,21. Em 2014 ela teve 21,24, em 2015 22,58, em 2016 20,54, em 2017 provavelmente deve ter algum evento não recorrente. Nesses casos, eu excluo esse valor de 46,01, porque foi um valor anormal quando comparado com o seu histórico. Em 2018 ela teve 21,99, em 2019 24,93, em 2020 21,64, em 2021 15,32 e atualmente está sendo negociada a 14,59. Isso significa que pelo histórico, pela média histórica da Ambev, ela está negociada a um preço abaixo do que o seu valor médio. E a segunda maneira é analisando esse indicador entre as empresas do mesmo setor. E como exemplo, vamos fazer a comparação entre empresas do mesmo segmento de bancos. E aqui entra um detalhe bem importante. Por mais que você compare empresas do segmento de bancos, o correto é comparar os bancos que já tenham características semelhantes e que estejam em um estágio de maturidade também semelhante. Pois se uma empresa estiver em um estágio de crescimento muito diferente da outra, essa comparação não fará muito sentido, pois o múltiplo estará muito divergente. E para isso, também vamos recorrer ao Status Invest. Digitar o código da empresa, vou colocar o Banco Itaú, vou clicar em comparar, compare ações, vou comparar o Banco Itaú com o Bradesco e o Santander. Então vou colocar aqui Bradesco, adicionar e Santander. Clicar em comparar e olha só que bacana. E se você perceber aqui, o preço sobre o lucro do Banco Santander com o Banco Itaú estão exatamente a mesma coisa. Quem decidir investir nessas duas ações estará disposto a pagar 6,89 por cada lucro da empresa. O Bradesco está sendo negociado a um múltiplo mais esticado, 7,03, mas você pode perceber que a diferença ela é muito pouca entre as três empresas. E também podemos unir as duas formas de analisar esse indicador e avaliar o histórico dos três bancos. O Banco Itaú, por exemplo, se você pegar a sua média, ela está em 9,13 e o atual 6,89. Aqui pelo gráfico você percebe a oscilação do gráfico do preço sobre o lucro do Banco Itaú. E se você pegar o histórico do Banco Santander, você vai perceber que a média é 49,84. Isso porque nós tivemos um fato não recorrente também em 2014, tornando esse indicador, essa média discrepante, ou seja, eu eliminaria esse valor de 474,88 de 2014 e faria uma média separada entre esses outros anos, de 2011 até 2021, excluindo o valor de 2014. Já o Bradesco, se a gente analisar o seu histórico, nós vamos observar que ele tem uma média de 10,04 do preço sobre o lucro
E aqui você compara também a oscilação ao decorrer dos anos, sendo negociado atualmente a 7,03, ou seja, abaixo da sua média histórica. E o segundo indicador, também muito utilizado, é o P sobre o VP. P é o preço de negociação da ação e VP é o valor patrimonial. E esse indicador nos diz se o preço de negociação está relativamente caro ou barato em relação ao seu valor patrimonial. Por exemplo, digamos que uma empresa esteja avaliada em R$1 milhão e que alguém ofereça comprá-la por 500 mil. Isso significa que o P sobre o VP, nesse caso, é 0,5. Ou seja, estão querendo comprar a sua empresa com 50% de desconto em relação ao seu valor patrimonial, que é R$1 milhão. Agora, se alguém oferecesse pagar R$1,5 milhão por essa empresa, significa que ele estaria disposto a comprar essa empresa com um ágio de 50%, ou seja, 50% mais caro quando comparado com o seu valor patrimonial. Esse indicador possui 3 regrinhas simples. Quando o preço sobre o VP for menor do que 1, significa que a ação está sendo negociada com desconto em relação ao seu valor patrimonial, que por teoria a ação está barata. Quando o valor for igual a 1, significa que a ação está sendo negociada pelo mesmo valor patrimonial. E quando o preço sobre o VP for maior do que 1, significa que a ação está cara, está sendo negociada com ágio em relação ao seu valor patrimonial. Mas muito cuidado com esse indicador. Quando o valor estiver abaixo de 1, a ação pode sim estar barata, mas pode ser que a empresa esteja passando por algum problema ou que as expectativas dos investidores não sejam das melhores em relação a essa empresa. Da mesma forma, se o preço sobre o VP estiver acima de 1, o preço pode sim estar caro. Porém, pode significar que os investidores estejam com boas expectativas em relação a essa empresa. Pode ser que a empresa esteja investindo parte dos seus lucros na própria empresa, fazendo com que ele traga valor ao acionista no futuro. Beleza? E de que forma você pode avaliar esse indicador? Da mesma forma que o indicador citado anteriormente, o preço sobre o lucro. Basta ir lá no Status Invest, digitar o código da empresa e comparar o seu valor atual com o seu preço médio através do seu histórico. A Magazine Luiza, por exemplo, está sendo negociada a um P sobre o VP em 4,30. Porém, a sua média histórica está no valor de 6,65. Ela chegou a ser negociada a 22,14, que foi no seu pico de negociação lá em 2020. Então hoje ela está mais próxima do seu valor histórico, ou seja, 6,65. Podemos dizer que ela está sendo negociada até abaixo do seu valor patrimonial, quando comparado com esse valor de 6,65. E quando nós a comparamos com empresas como a Americanas e a Via Varejo, nós concluímos que dessas 3 empresas, ela é a que possui um múltiplo mais esticado, ou seja, mais de 4 vezes o seu valor patrimonial. E o terceiro indicador é o EV sobre o EBITDA. O EV significa Enterprise Value, que traduzido para o português é como se fosse o valor da firma. E ele representa a soma do valor de mercado das ações de uma empresa, da sua dívida líquida e o valor do caixa e equivalentes de caixa. Já a sigla EBITDA significa Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Em português, LAGIDA. Lucro antes dos juros, impostos sobre o lucro, depreciação e amortização. Ou seja, representa o resultado operacional da empresa antes do desconto dos juros, impostos, depreciação de bens e da amortização. E esse indicador é bastante utilizado, pois, diferentemente do indicador de preço sobre o lucro, é possível comparar empresas de diferentes setores, empresas em diferentes graus de maturidade e empresas com diferentes níveis de endividamento. E para facilitar o entendimento e demonstrar a importância de se analisar indicadores de forma conjunta e não de forma isolada, vamos supor que existam 2 empresas similares, de mesmo setor, e ambas possuam uma receita líquida de 150 milhões, um EBITDA de 35 milhões, um lucro líquido de 15 milhões,
valor de mercado de 400 milhões, mas que a empresa A não tenha dívida nenhuma e a empresa B tenha 200 milhões de dívidas. Logo, a empresa A possui um valor de firma de 400 milhões e a empresa B o valor de 600 milhões. Isso por conta dos 200 milhões que ela possui em dívidas. E olha que interessante, quando dividimos o preço, que é 400 milhões, sobre o lucro, que é 15 milhões, chegamos ao valor aproximado de 26 vezes para ambas as empresas. Se fôssemos analisar essas empresas olhando apenas o indicador preço sobre o lucro, chegaríamos à conclusão de que tanto faz comprar uma empresa como a outra, porque elas negociam exatamente com a mesma quantidade de vezes do preço sobre o lucro. Porém, quando vamos calcular o EV sobre o EBITDA da empresa A, chegamos ao valor aproximado de 11 vezes. E quando calculamos o EV sobre o EBITDA da empresa B, chegamos no resultado de 17 vezes. Então chegamos à conclusão que a empresa A possui um valor de firma sobre o EBITDA de 11 vezes e que a empresa B, que tem 200 milhões em dívidas, um valor de firma de 17 vezes. O que quer dizer que a empresa B possui um risco muito maior quando comparado com a empresa A e, consequentemente, ela estaria sendo negociada a um preço muito mais caro. E essa é a importância de se analisar diversos indicadores de forma conjunta. Se o investidor fosse escolher uma das duas empresas olhando apenas para o preço sobre o lucro, ele teria grandes chances de fazer besteira e escolher a empresa errada. Beleza? Bom, se você chegou até aqui, espero que você realmente tenha aprendido 3 coisas muito essenciais. O preço de uma ação não te diz absolutamente nada, você não consegue saber se aquela empresa está cara ou barata ou se ela é boa ou ruim olhando apenas para o seu preço de negociação. A importância de aprender a analisar uma ação através dos seus indicadores e assim ter condições de fazer as suas escolhas com base nos seus conhecimentos, e também a importância de não analisar um indicador de forma isolada. Lembre-se de que a análise de apenas um indicador também não te diz absolutamente nada. Pelo contrário, pode te induzir ao erro e fazer com que você escolha uma empresa ruim. Beleza? Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não vá embora sem antes dar aquela forcinha clicando no joinha e, é claro, se inscrevendo no canal para não perder nenhum conteúdo, pois nos próximos vídeos estarei explicando como analisar indicadores de crescimento, rentabilidade, endividamento, enfim, toda a informação que você precisa saber antes de decidir investir seu dinheirinho em uma determinada ação. Tenho certeza que o conteúdo dos próximos vídeos fará com que você tenha conhecimento necessário capaz de te fazer escolher as melhores ações da Bolsa de Valores, sem depender de absolutamente ninguém. Um forte abraço de Samuca e até o próximo encontro.